Estamos de volta com o programa OAB em Ação, especial do lançamento do Comitê 9840. Lembrando a você, telespectador, que você pode participar com o Disque Denúncia do Comitê 9840 com os telefones 3317-3302 ou 9938-0398 ou ainda pelo e-mail da secretaria.oabmossoró@hotmail.com. A OAB seccional e a subseção Mossoró abrem esse segundo bloco, informando que o movimento de combate à corrupção é composto por 46 entidades, cuja atuação se estende por todo o país. Com sede em Brasília, é ele quem acompanha de perto a atuação do Tribunal Superior Eleitoral e mantém contato com os responsáveis pela adoção de medidas que favorecem a lisura do processo eleitoral em todo o Brasil. Ao Comitê Nacional compete acompanhar a criação e a manutenção dos trabalhos dos comitês estaduais do MCCE. Para isso, chamaremos agora o jornalista Julierme Torres para começar as entrevistas com os convidados que vão debater sobre o assunto. Obrigado, Moisés. Boa noite, amigo telespectador da TCM. Boa noite aos presentes aqui no Jardim da TV Cabo Mossoró. Aqui ao meu lado já estão o vice-presidente da OAB Mossoró, doutor Aldo Fernandes, o presidente da OAB Mossoró, doutor Humberto Fernandes, e o presidente do Comitê Regional, no 9840, doutor Sérgio Freire, também conselheiro federal da OAB do Rio Grande do Norte. Antes de começar o bate-papo aqui com os nossos convidados, eu quero fazer um agradecimento a vocês, à organização, à coordenação do Comitê 9840, por escolher a TV Cabo Mossoró para sediar esse evento. Para a TV Cabo é um orgulho imenso e uma demonstração de confiança no trabalho que a TV vem realizando e no nosso jornalismo. Eu digo com muita convicção e com muita tranquilidade que provavelmente, dificilmente um outro veículo de comunicação nesse estado teria tanta tranquilidade para defender e propagar o voto consciente e eleições tranquilas. A TCM é um veículo de comunicação que já vem trabalhando isso constantemente nos seus telejornais e nos seus programas. Começando nosso bate-papo com o Dr. Aldo Fernandes, presidente do Comitê Regional, Comitê 9840 aqui em Mossoró, vice-presidente da OAB. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é e qual a função do Comitê 9840. Boa noite, Julierme. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na realidade, o movimento 9840 ele surgiu de uma necessidade popular de acompanhar os seus candidatos, né, e futuros ocupantes de cargos públicos. Esse movimento ele iniciou lá na década de 90, né, dando aso à criação da Lei 9840, que tipificou como crime a captação de votos, a compra do voto, né? E não parou por aí. As entidades de classe devidamente organizadas, elas foram exatamente pensando numa melhoria, né, tentando evoluir a sua conscientização eleitoral, e daí deu aso também a nova lei agora da ficha limpa. Né? Na realidade, o Comitê 9840 ela tem essa finalidade de trazer a sociedade para o centro das discussões eleitorais e para que a sociedade possa participar ativamente do processo eleitoral. Essa é a grande finalidade do Comitê 9840, né? A união de todos, a das entidades de classe como de uma forma geral, das representações de classe, né? Da população de uma forma geral, para que estes possam passar, transmitir suas informações, né, suas experiências, e para que outras pessoas possam receber essas experiências e daí, né, comece uma maturidade eleitoral. Estávamos discutindo exatamente essa questão da maturidade eleitoral que nasce de uma cultura popular. E o comitê ele vem gradativamente tentando modificar a cultura eleitoral, não é, vivenciada ainda no Brasil como um todo. Queria perguntar ao doutor Sérgio Freire, presidente regional do Comitê 9840,
Primeiro explicar por que esse nome, o Comitê 9840. E eu gostaria de emendar já a pergunta, fazendo uma pequena reflexão. Na década de 80, no século XX passado, um grande escândalo nessa questão de compra de votos aqui no Rio Grande do Norte aconteceu na disputa pela Prefeitura de Natal, chamado Rabo de Palha, onde se pregava, um líder político foi gravado, falando que poderia comprar as consciências das pessoas menos favorecidas, até com distribuição de feirinhas. Eu pergunto ao senhor, hoje o Rio Grande do Norte está menos exposto a esse tipo de crime, e por que o nome 9840? Boa noite a todos os ouvintes. Primeiro vou falar sobre o 9840, o nome. O nome exatamente faz referência à lei. Como o próprio colega Aldo falou, esta lei ela teve o surgimento precisamente dentro da Confederação dos Bispos, e com a junção de entidades, principalmente a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, ela se tornou uma lei popular e chegou até o Congresso com sua promulgação através do número 9840. Daí, essas entidades, até por razão de continuidade do trabalho, acharam por bem fazer este comitê e, em homenagem à vitória popular desta lei, deram o nome do Comitê 9840 para atuar exatamente na época das eleições. Quanto à segunda pergunta, a questão daquele famoso rabo de palha, eu vejo hoje com tranquilidade que a nossa sociedade ela está mais preparada para o pleito eleitoral. Falo isso porque venho acompanhando, tanto que o comitê, inicialmente, ele tinha um caráter até de apuração de denúncias, e hoje ele tem um caráter muito mais educativo. Por quê? Porque a própria sociedade, certo, já tem dentro de si a questão da denúncia em si. Então, a nossa preocupação hoje maior é com a educação do eleitor, para que ele vote com consciência e o Brasil venha a crescer cada vez mais. Obrigado. Queria falar agora com o doutor Humberto Fernandes, presidente da OAB Mossoró. Doutor Humberto, queria que você comentasse, explicasse qual o papel efetivo que a OAB, a subseccional de Mossoró, terá nesse processo de conscientização de defesa do voto limpo. Boa noite, Júlio Hermes. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cabo de Mossoró, a toda a assistência. De plano fica aqui o agradecimento da OAB à TV a Cabo, que acatou esse projeto da OAB, e de dar essa divulgação, essa projeção do lançamento do Comitê 9840 em Mossoró. Conforme o doutor Aldo, o doutor Sérgio falou, o comitê data do século passado, da década de 90, e pela primeira vez está sendo instalado aqui em Mossoró. A interiorização do Comitê 9840 está acontecendo nesta data, neste momento. Já havia sido programado e instalado na capital, e agora os tentáculos desse projeto iniciado pela CNBB está alcançando aqui o Oeste Potiguar. E o papel da OAB, desde o seu nascedouro, lá na década de 30, especificamente em 1930, foi sempre de defender a democracia, foi sempre de defender a sociedade, de ser a caixa de ressonância da sociedade. E por ser uma entidade que não está atrelada aos laços estatais, a OAB não pertence a qualquer entidade federada, ela é uma entidade autônoma de representação da advocacia brasileira e também de representação da sociedade, já que a OAB foi dada pelo Constituinte de 88 poderes para intervir no controle de constitucionalidade, no combate à corrupção. Então, o grande papel da OAB nesse comitê é abrir um fórum de discussão com a sociedade, ouvindo a sociedade e sendo o agente interlocutor entre a sociedade e os poderes constituídos. Julierme, por OAB não ser um órgão estatal, ela consegue falar, conversar numa linguagem mais próxima da sociedade. Então, muitas vezes o cidadão, ele sabe da captação ilícita de um voto, da corrupção eleitoral em outro canto, mas tem medo de chegar até a polícia, tem medo de chegar até o Poder Judiciário, tem medo de chegar até o Ministério Público, que são órgãos
que estão prestando um imensurável serviço nesse amadurecimento da nossa democracia, mas eles têm medo de chegar até o juiz, de chegar até o promotor, de chegar até o delegado e se sentem mais à vontade em ir até a OAB. A OAB pode ser esse agente interlocutor entre a sociedade e esses poderes constituídos. E aí nós temos a convicção, a consciência que estaremos contribuindo de alguma forma para o amadurecimento da nossa democracia e para termos eleições limpas no Brasil. É o que todos queremos. Doutor Sérgio Freire, esse projeto foi dito aqui que é um projeto há mais de uma década que ele vem sendo discutido, porque só agora ele entra efetivamente na pauta da política brasileira. Veja bem, ele já está na pauta da política brasileira há bastante tempo, certo? Ele apenas está sendo interiorizado agora, né? Por quê? Porque até para ele ser dado movimento a ele, na própria capital, levou-se aí uns 4 a 6 anos, certo? E como ele é atraente, vamos dizer assim, ele junta os bons, e quando você junta os bons, a tendência é você crescer, então ele vem crescendo gradativamente. E ele cresceu a ponto, chegando este ano, a necessidade de nós levarmos até o interior. Então a OAB, ela está levando para todas as subseccionais que ela tem dentro do Estado, o 9840. Né? E eu queria só registrar aqui, complementando um pouco o Humberto, que este ano também, essa divulgação tem essa enormidade pela parceria que nós estamos tendo exatamente com os órgãos de comunicação. Televisões, jornais, rádios, certo? Também, pela primeira vez, nós estamos tendo o apoio do segmento empresarial, a CDL, a FEComércio, né? Então, todos enxergando neste comitê uma solução futura para um pleito livre e limpo e um crescimento cada vez mais da nossa democracia. Doutor Aldo Fernandes. O Comitê 9840, a lei, ela nasceu da iniciativa popular de movimentos sociais, né? E ele só agora está sendo interiorizado, mas está chegando a Mossoró. Mossoró é uma cidade grande, é uma cidade que comanda, é uma cidade, o que se costuma dizer a capital da região oeste. Como é que esse movimento ele vai chegar aos municípios menores, onde há um risco muito maior de ocorrência, de prática desse crime eleitoral? Guilherme, é bom que deixe bem claro que nós estamos trabalhando com a cultura popular, né? Como o doutor Sérgio levantou, já existia há bastante tempo. Foi implantado na capital cerca de 4 anos, mais ou menos, né? E agora nós estamos trazendo para o interior, né? Estamos trabalhando contra uma cultura já muito tempo já implantada. Para ir para as cidades, as cidades menores, o que é que nós estamos intencionando fazer? Juntamente com a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Civil, juntamente com as comarcas de interior, né, nós vamos, obviamente, estender esse trabalho às cidades menos desenvolvidas, para que a população lá tome conhecimento de que a OAB está dando a ela uma oportunidade para que ela se manifeste. Acredito eu que nestas eleições, nós vamos ter o Comitê 9840 em Mossoró. Nas próximas, a intenção da OAB é de estender, em primeiro lugar, para aquelas cidades que estão acopladas à OAB subseccional Mossoró: Caraúbas, Apodi, Areia Branca, Baraúna, Governador de Serra Rosado, que são comarcas, né? Além destas, nós vamos nos unir com as outras subseccionais para estarmos presentes em Campo Grande, em Triunfo, em Paraú, em Tibau, em Grossos, enfim, em todas as cidades que nós podemos ir, né? E vou mais além, a nossa intenção é de ir não só na zona urbana, e também na zona rural. Estamos trabalhando contra uma cultura já milenar. Então, para isso, nós precisamos de tempo. Vista disso,